Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e o nosso foco aqui é exatamente oferecer um conhecimento de forma simples e prática para tornar tudo isso acessível ao maior número de pessoas possível. Para que você consiga, no seu dia a dia, pegar esse conhecimento, colocar em prática, se beneficiar nessa construção de saúde, como nós falamos por aqui. Nesse episódio de hoje, nossa discussão vai se direcionar exatamente para uma questão relacionada à saúde da mulher. Então, nós vamos passar por todo um processo ali que liga, né, o ciclo menstrual e tudo que deriva a partir dele. E nós vamos hoje também colocar ali uma energia maior no processo associado à fertilidade na mulher. Então, é claro que eu vou discutir uma base inicial com você, exatamente ligado ali ao ciclo menstrual, à produção dos hormônios, como acontece todo esse processo, quais são as fases, né, a influência que você tem desde lá do sistema nervoso central até a ação direta ali no útero, no ovário, nas trompas e assim por diante. Na Ali ao longo da nossa discussão, nós vamos passar por temas na sequência que se relacionam diretamente com o processo da fertilidade, e a partir disso, nós vamos discutir também, né, todos os pilares que nós falamos sempre aqui com vocês, e sem dúvida, eu também vou comentar ali os principais suplementos, nutrientes que atuam de maneira positiva, né, na melhora da fertilidade na mulher. Então, para começar aqui a nossa conversa, eu quero iniciar uma discussão com você sobre o ciclo menstrual. Então, a primeira coisa que você precisa entender é algo assim, ó, existe uma divisão do ciclo menstrual em que nós falamos sobre algo relacionado aos hormônios. Então, existe ali uma primeira fase do ciclo menstrual, bem a divisão, o meio do ciclo menstrual e uma segunda fase do ciclo menstrual. Então, aqui estão relacionados os hormônios e eu vou discutir cada um deles com você com detalhes. E também existe uma definição do ciclo menstrual sobre o que está acontecendo lá no útero. Então, a preparação do útero, o que acontece no momento da ovulação e o que acontece nessa segunda fase ali, quando possivelmente, né, pode ocorrer uma fecundação, uma implantação do embrião lá no endométrio, que é aquela parede que se forma no interior do útero para iniciar uma gestação. Então, nesse primeiro momento, eu quero conversar aqui sobre os hormônios. O que acontece, como desencadeia todo esse processo, o que é o início do ciclo menstrual. Então, imagina que assim, o primeiro dia de sangramento, ali num processo da menstruação, é considerado o primeiro dia do ciclo menstrual. E o que está acontecendo nesse momento? Existem alguns marcadores que você libera lá no seu sistema nervoso central. Lá no seu sistema nervoso central, eles começam a sair, serem liberados na corrente sanguínea, para exatamente chegar até o ovário. Esses marcadores que são liberados no seu sistema nervoso central são considerados dois marcadores muito importantes, que é o FSH e o LH. Como que acontece a liberação desses marcadores lá no sistema nervoso central? Imagina que assim, ó, existe uma região no seu sistema nervoso que se chama hipotálamo. No seu hipotálamo, que é lá no sistema nervoso central, você libera um marcador que vai até a hipófise, né, para estimular a liberação desses dois itens, desses dois marcadores que são o FSH e o LH. O hipotálamo, ele libera esse marcador que é conhecido como GNRH. Então aqui você já começa a ter uma clareza sobre o seguinte: todo o processo do ciclo menstrual começa no sistema nervoso central, que é o local onde estão as suas emoções. Então, o hipotálamo está muito próximo de uma região onde você opera os seus pensamentos, as suas emoções. Mais adiante nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas diante desse conceito, você já entende por que que durante o ciclo menstrual ou até mesmo o processo de fertilidade, fecundação, as emoções têm um impacto tão grande. Porque o primeiro passo já começa lá no sistema nervoso central.
Então o seu hipotálamo, ele inicia a liberação do GNRH, que atua sobre, né, a hipófise, e lá na hipófise, na porção anterior dessa glândula bem pequena, que fica bem próximo da base do seu cérebro, você vai liberar FSH e LH. O FSH e o LH, eles vão através da corrente sanguínea, caem na corrente sanguínea e vão chegar até a região do ovário. E lá na região do ovário, né, esse FSH inicialmente, porque imagina que assim, ó, quando você inicia a liberação do GNRH lá no hipotálamo e ele chega até a hipófise, isso tudo acontecendo no seu sistema nervoso central ainda. Ele inicia a produção primeiro do FSH. O FSH cai na corrente sanguínea, chega até o ovário, e lá no ovário, né, ele inicia um estímulo ali em vários folículos que se encontram no ovário, que mais tarde isso vai terminar com a ovulação. Mas por que que esse FSH estimula ali vários folículos inicialmente? Porque, na prática, ele quer encontrar um folículo que é mais sensível a esse FSH. Então, se nós avaliarmos aqui o ciclo, o início do ciclo, quando você tem o primeiro dia do sangramento, como eu disse, né, guarda isso, porque mais adiante nós vamos discutir todo o processo, depois vou mostrar uma visão ampla para você. Ele tem um FSH que ele vai aumentando discretamente, aí ele faz um discreto pico e depois ele começa a cair. Então, quando ele faz esse discreto pico do FSH, esse discreto aumento ali, aumenta um pouquinho mais, na realidade o que está acontecendo é que ele selecionou um folículo que é o folículo predominante, que nesse momento nós começamos a chamar esse folículo de Graafi. Esse folículo que é predominante agora é o que tem mais sensibilidade ao FSH. Então, inicialmente, ele começa a estimular vários folículos, mas um deles vai ser escolhido. E esse que é escolhido é o que é mais sensível ao FSH. Mas, diante disso tudo, lá no seu sistema nervoso central também, naquela região mesmo da hipófise, onde você, na região mais anterior da glândula, na hipófise, onde você estava liberando ali o FSH, você também libera um outro marcador que é conhecido como LH. O LH ele não faz esse pico, né, como o FSH para selecionar o folículo, mas ele vem numa constante ascendente, vai subindo aos pouquinhos ali. E o porquê que isso acontece? Porque nesse momento você já tem o folículo dominante, que é o GRAF, selecionado. Afinal, você já aumentou ali, já passou por um processo em que teve um aumento, um discreto pico do FSH. Esse LH, né, em conjunto com o FSH que vem aumentando, eles estimulam esse folículo em duas regiões específicas, que é conhecido como teca e granulosa, que basicamente é uma região central em que eu tenho uma região que envolve essa região central mais adiante, né, vai ser o óvulo que será liberado lá no meio do ciclo, nós vamos chegar lá ainda, mas essa região mais central tem uma outra região que envolve ela. Essa região que envolve ela inicialmente aqui é a granulosa. E depois tem outra região mais externa que envolve, que é conhecido como teca. O que é legal aqui, pessoal? O FSH, ele estimula mais essa região da granulosa. O LH estimula mais a região da teca. E aqui você vai começar a ter uma percepção de como acontece a produção dos hormônios. Afinal, né, as mulheres, elas liberam ali os hormônios estrogênio, progesterona, testosterona, mas como que acontece isso de fato? Qual que é o processo aqui, o detalhe em si? Nosso objetivo, eu quero que você entenda esses detalhes para mais adiante, quando eu explicar ali cada um dos conceitos práticos, você conseguir voltar, né, e entender cada um desses pontos. É óbvio que você não precisa unir todas essas informações, eu que trabalho com isso tenho que saber isso, mas você não precisa, é mais para você entender o processo, afinal, quanto mais você entende tudo que nós estamos conversando aqui, quanto mais clareza você tem, maior a chance de você executar uma conduta da maneira correta. Então, imagina que assim, ó, nesse momento o LH que estimula a célula da teca,
Quando ele está estimulando essa região, lembra que tem aqui a região central, que mais tarde vai se transformar no óvulo, a região da granulose e a teca. Quando ele estimula a teca, ele começa a produzir hormônios que são androgênios. Hormônios semelhantes ao hormônio masculino, que mais adiante pode se transformar até em testosterona. Então, o LH tem uma influência na produção dos androgênios. Só que lembra que aquela região que está aqui em volta, que está um pouco abaixo, que é a granulose está sendo estimulada pelo FSH. E o FSH, nesse estímulo sobre a célula da granulosa, pega esses hormônios que estão sendo produzidos na teca, que são androgênios, e convertem esse hormônio com uma enzima conhecida como aromatase. E essa aromatase, né, libera os estrogênios. Então, nesse momento, primeiro momento ali que acontece a seleção do folículo, que você faz um discreto aumento do FSH, o LH vem aumentando progressivamente, mas não faz nenhum pico, porque ele só está estimulando ali aos pouquinhos aquela célula da teca para aumentar a produção dos androgênios. O FSH se mantém depois, né, não faz mais aquele pico, mas se mantém ali exatamente para converter esses androgênios para estrogênio. Então, o estradiol, que é o predominante, nesse momento, né, os dias estão passando ali no ciclo menstrual da mulher, e nesse momento é o que nós chamamos de primeira fase. Né? A primeira fase do ciclo menstrual, que é essa fase folicular. Por que é folicular? Porque eu estava selecionando o folículo, que agora eu tenho o folículo dominante, que é o GRAF. Essa fase folicular, ela dura em média 14 dias. Então, o que acontece aqui é que nesse momento tem uma alta produção de qual hormônio esteroidal lá no ovário? Né? Que, lembrando, o hormônio esteroidal é aquele que o ovário usa o colesterol e produz, nesse momento, ele usa o colesterol para produzir estrogênio. Então, na primeira fase, que é a fase folicular, o que está acontecendo, né, no ovário? Está acontecendo grande produção de estrogênio. Então, o estrogênio começa a aumentar, e aqui eu vou adiantar um raciocínio para você e depois nós vamos voltar para você entender cada um dos passos. Eu falei que, na média, essa primeira fase, que é a fase folicular, dura 14 dias. E, na média, também, a segunda fase, que é conhecida como fase lútea, e eu vou explicar cada um desses detalhes para você, também dura 14 dias. Então, no geral, um ciclo menstrual completo para a mulher é de 28 dias. Se eu tenho um ciclo menstrual completo, em que o primeiro dia desse ciclo é o dia em que a mulher tem começa o sangramento, e se ele tem 28 dias, o meio do ciclo é exatamente o 14º dia. Essa informação ela é muito importante. Por quê? Se o estrogênio ele vem aumentando porque eu tenho aquele estímulo do LH e do FSH, né? Mais uma vez, o LH estimula a teca, produz androgênios, os androgênios chegam ali até a célula da granulosa, a granulosa sob estímulo do FSH, eu pego aqui esse androgênio e transformo ele em estradiol. Estrogênios, predominantemente estradiol. Diante disso, né, quando esse estradiol ele vem aumentando e se aproxima do 14º dia, o que acontece? Eu tenho um pico do estradiol. O estradiol aumenta muito, né? Ele tá vindo produzindo, aumenta muito o estradiol. Nesse momento, que é o 14º dia, mais ou menos ali no meio do ciclo, o estradiol faz um pico e, na sequência, né, se eu tenho esse pico do estradiol, o LH, que é aquele que estava estimulando a produção dos androgênios, ele, por esse estímulo do aumento do estradiol, ele identifica que é o momento para fazer um pico do LH. E quando ele faz um pico do LH, né, o LH sobe no 14º dia aqui do ciclo menstrual. Quando ele sobe, aquele folículo que está super estimulado ali, produzindo estrogênio, quando o LH faz um pico, ó, guarda essa informação, porque o estrogênio faz um pico, esse pico é o sinalizador lá para o sistema nervoso central, lá na hipófise, e fala assim, nossa, pode subir o LH. Por quê? Esse pico do estrogênio bloqueia o FSH. E esse discreto bloqueio que acontece lá no sistema nervoso central estimula a produção do LH. O LH faz um pico, e quando o LH faz um pico, esse estímulo do LH lá no ovário
é exatamente para pegar aquele folículo que está superestimulado, aquele folículo superestimulado se abre e libera o óvulo lá, né, na trompa. Então, esse momento é o momento da ovulação. Então, qual é o dia da ovulação na mulher? O 14º dia, que é o meio do ciclo. E aquele LH que estava sendo liberado ali aos pouquinhos, né, antes do pico, qual que era a função? Produzir androgênios. Então, nesse momento, a mulher também vem acumulando os androgênios e como ela parou de estimular ali com o FSH, né, por conta do excesso de estrogênio que foi lá e bloqueou a liberação da FSH na hipófise, o que vai acontecer? Vai ficar só o LH. O LH estimula o androgênio, sobe a testosterona. Então, o meio do ciclo, no dia da ovulação, é quando a mulher faz o pico também de testosterona. Então, diante disso, nós entendemos itens como, por exemplo, esse estímulo constante do estradiol até chegar ali próximo ao meio do ciclo, em que ele se aproxima do pico em si, né, o que, que vai acontecer aqui? Ele prepara toda a região genital da mulher. Então muda a característica do muco vaginal. O muco vaginal que antes, sem estímulo do pico hormonal, era um muco mais líquido, agora ele fica um muco mais espesso, mais pegajoso. E o porquê disso? Porque se a mulher tem exposição ali ao espermatozoide do homem, tudo isso facilita, né, a condução do espermatozoide em direção ao óvulo que acabou de ser liberado ali pelo ovário, no meio do ciclo da mulher. E é claro, né, sem dúvida nenhuma, eu não poderia deixar de lembrar aqui para vocês que esse pico de testosterona que acontece no meio do ciclo é exatamente também para mudar toda a percepção da mulher em relação à libido. É o momento em que a libido da mulher fica mais ativa, fica mais estimulada. Essa libido aumenta no momento em que a mulher está ovulando. A natureza é fantástica, né? A maior chance de fecundação, de gravidez, é quando a mulher aumenta a libido de fato. Então, tudo isso está acontecendo no meio do ciclo. E quando aquele folículo que estava hiperestimulado libera o óvulo para a trompa, para o óvulo se direcionar ali até o útero, lembrando que a trompa é a região anatômica em que comunica o ovário até o útero, né? O que vai acontecer aqui? Tudo isso está preparado, só que quando ela libera o óvulo, aquele folículo, que era o folículo mais estimulado, ele forma uma região que é conhecida como corpo lúteo. O corpo lúteo, então, nada mais é do que aquele folículo que liberou o óvulo. E esse corpo lúteo agora, né, sob o estímulo desse pico de LH, desencadeia a produção de um outro hormônio que é conhecido como progesterona. Então, o aumento da produção de progesterona pós, né, na sequência ao pico do LH, é o que dá o start, dá o início ali para a segunda fase do ciclo menstrual, que é conhecida como fase lútea. Fase lútea, por quê? Porque agora nós temos o corpo lúteo, que, mais uma vez, era aquele folículo que estava superestimulado, que liberou o óvulo, né, ali para a trompa, para se direcionar para seguir em direção ao útero para uma possível fecundação. Então, olha como essa sequência do ciclo ela é muito bonita. Né? E esse pico de progesterona é exatamente o que vai proteger toda essa região e continuar ali desencadeando um processo para aumentar a chance de uma possível gestação. Por quê? Aqui nós temos dois caminhos quando nós entramos nessa segunda fase do ciclo menstrual. Se aquele óvulo que foi liberado ali no meio do ciclo, no 14º dia, ele não foi fecundado, o que vai acontecer é que o FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona vão começar a cair, e aí quando eles chegarem no nível mais baixo, o que vai acontecer é o início do sangramento. Por isso, é o primeiro dia de um outro ciclo que vai começar todo o processo novamente. Né? Então, a queda ali do FSH, do LH, do estrogênio e da progesterona é o sinalizador para começar um novo ciclo. Porém, se esse óvulo que foi liberado no 14º dia, ele foi fecundado por um espermatozoide, a progesterona vai se manter alta, vai se manter elevada,
Na verdade, os hormônios vão se manter elevados ali, mas a progesterona é muito importante, porque nesse momento a progesterona alta é essencial para a fixação do embriãozinho, né, que é a união do espermatozoide com o óvulo, lá no endométrio, que é toda a camada de sangue vascularizado que estava sendo acumulado ali na porção interna do útero. Nesse momento em que ocorre a implantação do embriãozinho ali na porção interna do útero, no endométrio, né, uma região específica que mais tarde vai se transformar na placenta, inicia a liberação de um outro hormônio que é conhecido como HCG. Então, esse é um hormônio que muitas vezes as pessoas vão lá e dosam, ou até mesmo faz aquele exame de urina ali simples, para exatamente conseguir identificar se está grávida ou não. Então, o embriãozinho, ele inicia a liberação do beta-HCG, do HCG. O HCG tem uma função muito importante nesse momento, que é exatamente manter o corpo lúteo ativo, né, numa grande produção de progesterona, porque a progesterona, nesse momento, é essencial para a fixação do embriãozinho lá no útero, né, para continuar todo esse processo maravilhoso ligado à vida, em que, na sequência, quando a placenta começar a ganhar tração, começar a exatamente desencadear o processo de fixação, o que vai acontecer é que o HCG começa a cair, e aí a placenta assume a produção da progesterona e mantém essa progesterona alta para a mulher seguir com a gestação. Então, todo esse passo a passo mostra para a gente o que acontece do ponto de vista, né, do que nós chamamos do ciclo menstrual da fase folicular e fase lútea, que é o que está acontecendo, a relação entre o sistema nervoso central e o ovário da mulher, né, em que a fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, nós chamamos de folicular exatamente por conta do folículo dominante, que é aquele que está produzindo estrogênio lá na granulosa, e a segunda fase é a fase lútea, que se chama fase lútea por conta do corpo lúteo que está produzindo progesterona. E agora você entendeu. O meio do ciclo é o processo em que acontece a ovulação. Então, é algo assim, ó, se você pega uma mulher que tem ali um ciclo de 28 dias, lembra que na média, né, esse processo de produção da progesterona dura 14 dias lá no corpo lúteo, então o 14º dia é mais ou menos o dia ali da ovulação em si. Um ponto importante, depois eu vou voltar aqui para explicar para vocês essa questão dos dias, até para a gente entender quando que acontece mais a maior chance de processo de gestação, é que é algo assim, lembra que eu falei que também existe uma definição sobre como nós avaliamos o ciclo menstrual a partir de um olhar para o útero em si? Então, o que acontece aqui é que todos esses hormônios que são produzidos, agora você já sabe, a primeira fase do ciclo menstrual tem uma grande produção de estrogênio. O estrogênio, na primeira fase do ciclo menstrual, ele estimula muito a vascularização no útero, e essa vascularização no útero é para espessar o endométrio, que é a porção interna do útero. E por que ele quer espessar, tornar mais vascularizado? Porque ele está preparando, né, essa região do útero para exatamente uma possível fecundação e implantação de um embriãozinho, né, de um feto ali no futuro. Essa fase é conhecida como fase proliferativa, está proliferando muito vaso sanguíneo, acúmulo, espessamento do endométrio ali na porção interna do útero. Acontece o meio do ciclo, a liberação do óvulo, como nós descrevemos, então aquele pico lá do estrogênio, ele bloqueia o FSH, secundariamente a isso o LH aumenta, quando o LH aumenta ele dá o sinal para exatamente acontecer a liberação do óvulo ali na tuba uterina, e quando acontece a liberação desse óvulo, fica ali, né, o corpo lúteo, e o corpo lúteo vai aumentar a produção de progesterona. Essa progesterona também é um sinalizador para a fase que nós chamamos de secretória, que é a segunda fase do ponto de vista do que está acontecendo no útero. E aqui nós temos aquela divisão em que esse endométrio pode continuar ali cada vez mais espesso e desencadear uma gestação, se aconteceu anteriormente ali no meio do ciclo uma fecundação,
Porém, se a fecundação não aconteceu, o que nós teremos é exatamente uma queda do FSH, do LH, dos estrogênios, da progesterona, e isso vai sinalizar ali o processo de descamação desse conteúdo que foi formado ali no útero, desse endométrio que ficou espessado, que é o início do sangramento, que é quando a mulher começa a ter a menstruação em si. Então aqui, agora que você entendeu do ponto de vista tudo que acontece no ciclo menstrual, no ovário e no útero, e relaciona isso com o sistema nervoso central, então você já sabe o que é FSH, o que é LH, o que é estrogênio, o que é progesterona, o que é testosterona, o que é célula da teca, o que é granulosa, o que é o GRAF, o folículo, né, como que acontece a liberação do óvulo, o que é corpo lúteo, né, o que é fase proliferativa, o que é fase secretória, o que é fase folicular, o que é fase lútea, eu consigo conversar com você de uma maneira mais específica em relação os dias do ciclo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou querendo engravidar. Qual que é o momento em que, de fato, eu tenho que ter mais ali, tenho que focar em ter uma relação sexual para uma possível fecundação. Então é algo assim, ó, são os dias em que a mulher tem a ovulação, a maior chance da ovulação. Então, não é sempre que a mulher tem um ciclo extremamente regular. Então, sempre aquele ciclo de 28 dias, 28 dias, 28 dias. Então, no geral, isso não acontece. Então, o que nós fazemos? Né? Idealmente, a mulher ela tem que pegar ali pelo menos de 3 a 6 ciclos e calcular uma média de quantos dias tem o ciclo. A partir dessa média que a mulher tem os ciclos, o que nós fazemos? Lembra, não existe nenhuma constante aqui, tá, pessoal? Então, isso tem que estar muito claro. Mas a segunda fase do ciclo, que é o momento em que a mulher ela libera o óvulo e exatamente ela tem ali, né, o corpo lúteo que fica produzindo progesterona, o tempo que esse corpo lúteo vai durar ali no ovário para manter a progesterona e tal, é mais ou menos de 14 dias. Então, por isso, se a mulher tem 28 dias na média de ciclo, eu tiro 14 dias, né, que seriam ali aqueles 14 dias da segunda fase, e dá o 14º dia. Esse 14º dia é exatamente o meio do ciclo, que é quando está acontecendo a ovulação. Então, eu penso que assim, ó, 2 dias antes desse dia é o período em que o espermatozoide consegue permanecer nesse trajeto do útero, da vagina útero até o ovário, e 2 dias é o tempo em que o óvulo consegue sair lá do ovário e chegar até o útero. Então imagina que eu tenho o útero aqui, o ovário aqui a trompa que comunica, né, e eu tenho a vagina, por onde exatamente o espermatozoide vai chegar. O espermatozoide, para fazer todo esse trajeto e subir até o ovário, ele pode demorar 2 dias. E sobreviver ali, já que é um ambiente que está sendo preparado para isso, né, para o espermatozoide conseguir ficar mais tempo ali vivo. E esse período em que o ovário libera o óvulo e ele percorre todo esse trajeto até chegar no útero, onde o endométrio está preparado, tal, também 2 dias. Então eu tiro lá os 14 dias, dá o 14º dia, e aí a partir disso eu olho 2 dias antes, 2 dias depois. Então do 12º, né, dia até o 14º seriam os dias anteriores, e depois do 14º, 2 dias mais, vai, 16º. Então do 12º ao 16º é o período em que normalmente a mulher tem maior chance de engravidar. Então quando a mulher tá realmente ali em busca de uma possível fecundação, gestação, né, esse é o período em que a vida sexual tem que estar bem ativa. E é claro, né, nada melhor do que a mulher se conhecer também, porque é o momento em que a libido vai aumentar, é o momento em que a característica da lubrificação ali da vagina vai mudar totalmente, o muco que está sendo produzido lá também vai mudar totalmente. Então, tudo isso, né, são conceitos muito específicos em que exigem uma percepção muito individual de cada pessoa, mas acho que é interessante você tentar entender para ganhar clareza e exatamente conseguir colocar isso mais em prática no seu dia a dia. E é claro,
né, muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, nossa, e a tabelinha que todo mundo fala?". Óbvio, né, não é um método interessante de se usar quando você pensa em prevenção, né, de uma possível gestação, porque se viu que existem inúmeras variáveis, mas é o mesmo raciocínio. Você tem que exatamente evitar ali uma relação sexual nesse período em que eu acabei de descrever, que é o período em que tem lá a ovulação, em que tem o aumento da chance de uma fecundação em si. Joia? Então, vamos continuar aqui nosso raciocínio e agora eu quero entrar com vocês sobre exatamente um dos grandes problemas que estão associados ali à consequência, né, de um ciclo menstrual que está alterado e impactos negativos, não só do ponto de vista de fertilidade, mas também como um todo no corpo, e por isso eu quero falar com vocês sobre a predominância estrogênica. E agora, se entendeu todo o conceito do ciclo menstrual, você vai entender o que é predominância estrogênica e por que ela está relacionada a todas as doenças. É óbvio que não é só ela que influencia um problema de saúde na mulher, mas qualquer doença conectada com a saúde da mulher tem relação com predominância estrogênica, e agora você vai entender o porquê disso. Então, imagina que assim, pessoal, ó, você viu que é tudo muito equilibrado no corpo. Tem um pico de estrogênios na primeira fase, na segunda fase eu tenho um pico de progesterona. Mas no geral, se nós avaliarmos todo o processo em si e quantificarmos isso, a exposição à progesterona na mulher é muito maior. Tanto que é algo bem interessante quando nós avaliamos isso, porque se você pega mulheres, né, que têm um ciclo correto, que engravidam ao longo da vida, elas têm alta exposição à progesterona, até porque a gestação em si é uma quantidade absurda de progesterona que é produzida. Mas mesmo num ciclo normal, se eu quantifico a quantidade de estrogênio, até mesmo, né, somado aos picos de estrogênio que essa mulher tem, e a quantidade de progesterona, e comparo isso, a exposição à progesterona é muito maior. Então a predominância estrogênica é o quê? Ela pode acontecer por um aumento, e tem vários motivos, né, em relação a isso, um aumento do estrogênio, ou ela pode acontecer porque a mulher tem uma queda da progesterona. Então eu tenho predominância do estrogênio. E, né, tudo que está associado à saúde na mulher está conectado exatamente com essa influência sobre um bom equilíbrio no ciclo em relação a estrogênio e progesterona, que é o que nós discutimos. Então, mais estrogênio na primeira fase, mais progesterona na segunda fase, na somatória final a progesterona é sempre um pouco maior do que estrogênio, e esse é o mundo ideal. No entanto, o que nós sabemos é que, assim, ó, existem fatores que podem aumentar a quantidade do estrogênio no corpo da mulher, e esses fatores que primeiro vou discutir com vocês os que aumentam o estrogênio, e depois nós vamos falar sobre os que têm uma queda da progesterona. É importante aqui para a gente dividir assim, ó, são 3 grupos basicamente, né, 3 grupos que eles abrem ali, derivam para vários outros itens, mas no geral esses 3 grupos aqui, eles têm uma influência grande sobre esse processo, né, da produção ali do estrogênio, em relação à progesterona em si. Então olha só quanto isso é impactante. Existem substâncias que nós entramos em contato, infelizmente de rotina, né, que são considerados xenoestrógenos, que estão presentes desde cosméticos em geral, né, porque são itens derivados de plástico, petróleo, então é muito comum isso acontecer, a presença desses itens ali no nosso dia a dia. Itens que derivam dos plásticos, como o bisfenol, né, o BPA, então, isso está muito conectado ali, as pessoas que guardam comida, principalmente em recipientes de plástico, e esse recipiente de plástico, a pessoa vai lá e aquece esse recipiente de plástico, ou coloca comida quente nesse recipiente de plástico, isso daí libera esse bisfenol,
Todas essas substâncias, elas são substâncias que no nosso corpo funcionam como análogos dos estrogênios. Então, de uma forma indireta, eu estou aumentando a exposição a estrogênio no meu corpo. Então, esse é um ponto aqui muito importante para exatamente você começar a guardar esse conceito, né. Uma outra questão importante para a gente é sobre o metabolismo do corpo em si. Porque lembra que eu falei que existe uma enzima que é conhecida como aromatase, que converte hormônios no geral para estrogênios. E essa enzima, né, o que pode acontecer é que quando você tem um excesso de gordura corporal, se você tem uma exposição muito alta ali, né, à resistência à insulina, aumento da gordura corporal, aumento da circunferência abdominal, essa gordura anormal, então é importante guardar isso, ó, essa gordura que é considerada uma gordura anormal no corpo, ela converte esses hormônios para estrogênios, então a gordura em si aumenta o estrogênio no corpo. Aumenta a conversão do estrogênio no corpo, então é uma das formas de aumentar a quantidade de estrogênio no corpo. E nesse caso, além disso, né, normalmente quando a pessoa já tem um excesso de gordura, anormal, uma circunferência abdominal aumentada, essa pessoa já pode ter ali uma esteatose hepática, piora o metabolismo do fígado, e o fígado também, ele tem uma relação muito importante no metabolismo dos hormônios como um todo, metaboliza de uma forma inadequada, começa a desequilibrar todo esse metabolismo e aumentar o estrogênio no corpo. Então, ó, primeiro item ligado à rotina de vida, né, a contaminação em si ali pelos plásticos, xenoestrógenos, que são análogos dos estrogênios. Um excesso de gordura anormal que converte, por consequência, aumenta a quantidade de estrogênios no corpo. E um terceiro grupo, que é um grupo associado à saúde intestinal. Então, a saúde intestinal em si, que hoje é um conceito relativamente novo, que nós chamamos de estrobolome. Esse estrobolome mostra exatamente como é a distribuição das bactérias no intestino. E se por algum motivo eu tenho um desequilíbrio, então uma alimentação muito rica em refinado, muito rica em açúcar, muito rica em farinha, isso tudo começa a desequilibrar a minha microbiota, que são as bactérias que estão dentro do intestino. Começam a crescer bactérias que não eram para crescer. E esse desequilíbrio, né, gera um desequilíbrio no estrobolome, que são essas bactérias que deveriam estar equilibradas. E o que acontece aqui? Né? Essas bactérias, elas produzem uma substância no corpo muito importante que é conhecida como beta-glucuronidase. Essa enzima, o que ela faz? Ela pega o estrogênio que está no intestino, desconjuga esse estrogênio e aí a pessoa reabsorve esse estrogênio para o corpo. Então, como que acontece o metabolismo do estrogênio, né? O fígado conjuga, libera no intestino para ir embora. Se você tem uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota com um desequilíbrio no estrobolome, em que aumentam essas bactérias que não eram para aumentar, por conta de uma alimentação ruim, tudo isso que eu falei, né, você vai aumentar a beta-glucuronidase que essas bactérias produzem, e essa beta-glucuronidase vai desconjugar o estrogênio, e ao desconjugar o estrogênio, você reabsorve esse estrogênio e cai de novo na corrente sanguínea, e aí você aumenta o estrogênio novamente ali no corpo. Então essas vias aqui, normalmente quando nós temos uma predominância estrogênica muito forte, são vias todas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. E qual o grande problema disso? Lembra que eu falei? Óbvio que nunca é uma influência só, mas problemas, né, de saúde da mulher, como endometriose, ovário policístico, síndrome do ovário policístico, uma TPM muito descontrolada, um climatério com uma menopausa extremamente caótico, descontrolado, câncer de mama, as lesões de mama, lesões em geral do ovário, lesões em geral do útero, tudo isso tem relação com predominância estrogênica. Então, esses fatores são fatores que conectam exatamente com o aumento do estrogênio, né? Só que a predominância estrogênica não necessariamente é só aumento do estrogênio, pode ser uma queda da progesterona. E essa queda da progesterona, existem condições que acontecem aqui, como, por exemplo, as mulheres que têm um ciclo menstrual, né, em que elas não ovulam.
Se a mulher não ovula, ela não forma corpo lúteo. Se ela não forma, agora você entende, né? Por isso que na primeira fase nós conversamos tanto sobre o ciclo menstrual. Se ela não ovula, não forma o corpo lúteo que produz progesterona, ela não vai produzir progesterona, ela não faz pico de progesterona. E diante disso, se ela não faz pico de progesterona, o que que acontece? Ela tem predominância estrogênica. No geral, né, eu vou falar mais a fundo ainda sobre o ciclo anovulatório, né, esse ciclo que não tem ali uma ovulação, mas o que eu quero que você guarde de conceito é que, no geral, quando nós temos uma predominância estrogênica clássica mesmo, com impacto negativo, como um câncer de mama, uma lesão de mama, diferentes tipos de lesão de mama, lesão de útero, miomas, endometriose, todas as questões, o que nós temos é provavelmente um desequilíbrio em vários itens desses diferentes. Então, talvez é uma mulher que tem ciclo várias vezes ali ao longo do ano que ela não ovula, é uma mulher que tem alta exposição a xenoestrógeno, é uma mulher que, diante disso, ela tem uma saúde intestinal muito ruim, tem um estrobolômico que está totalmente desequilibrado. Então, tudo isso junto mostra uma grande predominância estrogênica e, às vezes, isso está acontecendo durante anos na vida dessa mulher. Uma mulher que nunca engravidou, né, então nunca teve pico de progesterona alto, uma progesterona alta durante muito tempo. Então, todos esses conceitos são conceitos que acabam terminando ali com um aumento da chance, né, desses problemas que estão associados à predominância estrogênica. Eu quis trazer esse conceito aqui para você, porque é exatamente um conceito muito importante quando nós pensamos em saúde da mulher. E agora, né, que nós discutimos essa questão do ciclo menstrual, você entendeu toda a distribuição dos hormônios ali, faz todo sentido comentar isso. Afinal, né, nós vamos continuar e você já viu que, até mesmo para você conseguir, aumentar a fertilidade na mulher, é importante também, trabalhar todos esses conceitos, né, melhorar a sua saúde como um todo. E aí, algo que atrapalha muito a saúde da mulher relacionado à à fertilidade em si, né, um dos primeiros sinais é exatamente o que é considerado a ausência da menstruação, a amenorreia. Então, existe uma amenorreia que a mulher nunca menstruou, não é objetivo aprofundar nisso hoje, né, que tem síndromes em geral, lesão no útero, malformação, tem vários itens, né, não é nosso objetivo, então nosso objetivo hoje é falar sobre aquela mulher que não está menstruando, mas que em algum momento já menstruou e parou a menstruação, por isso ela não consegue engravidar. Então, vamos entender isso, né, que é a ausência da menstruação, também conhecida como amenorreia, então tá pelo menos ali 3 ciclos em que a mulher não menstrua, e eu quero discutir isso com vocês, porque existem, uma sequência de fatores aqui, em que nós vamos conversar. Eu vou até discutir com vocês fatores que são muito frequentes. Tem um que é muito frequente no mundo atual, vejo até do ponto de vista trabalhando com isso há anos, eu já vi vários casos disso, que é exatamente o seguinte, né, essa amenorreia, essa ausência de menstruação e, consequentemente, se não tem menstruação, você entendeu, né, é óbvio que não é 100%, mas se não tem menstruação, essa mulher não ovula, ela não estimula a proliferação ali no útero, não tem a fase secretória e não tem o meio, que é exatamente o momento que ovula, por isso ela não, engravida. Existe uma questão aqui muito forte que nós percebemos hoje, que é exatamente as mulheres com baixíssimo peso, né, ou até mesmo com alto grau de estresse, tanto do ponto de vista de estresse emocional ou até mesmo um excesso de atividade física, e esse excesso de atividade física gera um estresse crônico, que muitas vezes a mulher perde muito peso e tem baixíssima, gordura corporal. Então, essa baixa gordura corporal, esse excesso de estresse, esse baixo peso, o corpo, ele identifica isso como uma dificuldade, uma pessoa que não tem capacidade de oferta de energia. Então, das primeiras coisas, como tem baixíssima gordura corporal, existe um marcador, né, da gordura corporal que chama leptina. A leptina dessa mulher está muito baixa. O corpo entende, secundário a isso, que não existe reserva energética.
de uma maneira muito intuitiva, se não existe reserva energética, essa mulher não pode engravidar, não tem condições de exatamente, começar a desenvolver um embriãozinho ali no útero dela. Então o que que ele faz? Diminui muito a produção daqueles sinalizadores iniciais que eu falei lá do sistema nervoso central, que vão, estimular o ovário. Quem são? Inicialmente o GNRH, então ele coloca o GNRH lá para baixo, que é produzido no hipotálamo. Se você não tem GNRH, você não consegue estimular a hipófise, que ainda está lá no sistema nervoso central, e se você não estimula a hipófise na parte anterior lá, você não vai liberar FSH e LH. Então, o FSH e o LH caem, despencam, e se não tem FSH e LH, não estimula o ovário. Se não estimula o ovário, não acontece, né, produção de estrogênio e progesterona, que é o que vai preparar todo o útero, que é o que vai liberar o óvulo, lá no meio do ciclo menstrual. Então essa mulher para a menstruação porque ela desliga o eixo dela lá no sistema nervoso central. Então a baixa gordura corporal, o corpo entende, né, que baixíssima gordura corporal, alto grau de estresse, baixo peso, então existe até aquela tríade da mulher atleta, que é baixíssimo peso, às vezes tem distúrbio alimentar associado, e um excesso de estresse ali, e que está conectado exatamente com a amenorreia, que é a ausência de menstruação, a ausência de ciclo menstrual, ausência de ovulação, e por isso, né, dificuldade para engravidar. Nesses casos, então, o que nós encontramos de resultados de exames, né, nessas mulheres? Nós encontramos ali um FSH e um LH muito baixo, um estrogênio e progesterona muito baixo, já que essa mulher não ovula, e um antimileriano, né, ali, na maioria dos casos, mulher jovem principalmente, um antimileriano normal. Então, só um parênteses para você entender o que é o hormônio antimileriano, ele mostra exatamente a reserva ovariana dessa mulher, porque o antimileriano, ele é produzido exatamente numa região, que é lá naquela região, próxima região ali da granulosa, como nós discutimos quando eu falei lá do ciclo menstrual, que é onde o FSH estimula. Qual que é a diferença? Por que então a gente não dosa só estrogênio e progesterona? Porque o antimileriano, ele é mais constante no corpo. Nessa mulher, por exemplo, eu já sei que o estrogênio e a progesterona vai estar muito baixo, mas às vezes o antimileriano ainda consegue se manter. Então essa é uma causa de amenorreia e dificuldade para engravidar muito comum nos dias atuais, então principalmente para esses casos em que eu falei, mulheres com baixíssimo peso, alto grau de exposição ao estresse, alta exposição à atividade física intensa. Uma outra condição que está associado, né, dificuldade para uma gestação e, consequentemente, a amenorreia, né, a ausência de menstruação, é a menopausa precoce, que pode acontecer em mulheres abaixo de 40 anos, tem várias causas para isso. Talvez a mulher já tenha uma reserva ovariana mais baixa, tem uma alta exposição a estresse, teve alguma lesão ovariana por algum motivo, teve que retirar algum ovário, teve alguma lesão ao longo da vida. Nesses casos, o que acontece é que a mulher, ela tem uma quantidade menor de folículos ali no ovário, né, por N motivos, como eu acabei de descrever para vocês, e esses folículos que estão no ovário, lembra, eles que vão receber o estímulo do FSH e do LH para exatamente selecionar um folículo dominante e desencadear um ciclo. Só que pode chegar num momento, menopausa precoce, toda mulher vai chegar um determinado momento, um dia em que não vai conseguir oferecer mais esse folículo dominante, que é a menopausa. A menopausa precoce é quando isso acontece precocemente, né? Na maioria das vezes abaixo dos 40 anos. Então, o FSH e o LH tenta estimular o folículo ali no ovário, mas não tem mais folículo para ser selecionado, então não forma aquele folículo de Graafi que vai aumentar a produção de estrogênio e tal. Então, um dos primeiros sinais aqui nesses casos é um aumento, né, do FSH e do LH que está sendo produzido lá no sistema nervoso central, na hipófise anterior, e como não tem folículo que consegue ficar hiperestimulado por esse FSH e LH, o que acontece é que o estrogênio e a progesterona caem, então tem estrogênio e progesterona baixo, no caso, né, dessa mulher com menopausa precoce,
E, nesses casos, nós dosamos o antimileriano, que é esse hormônio ali que mostra a reserva ovariana, e nós encontramos um antimileriano baixo também nesses casos. Então, mais uma vez, FSH e LH alto, né, estrogênio e progesterona baixo, antimileriano baixo, que é a forma que nós identificamos ali de uma amenorreia precoce, desculpa, uma menopausa precoce, uma amenorreia no caso da menopausa precoce. Uma outra questão também que pode acontecer é exatamente o excesso de produção de prolactina. Prolactina é um marcador, um hormônio que está sendo produzido lá na hipófise, que também vai participar exatamente de todo o processo adiante ligado à produção do leite e à amamentação. Só que por algum motivo, algumas mulheres podem formar um adenoma, né, que é lá na hipófise, e esse adenoma, que é como se fosse um microtumor, ele aumenta a produção de prolactina, e essa prolactina na mulher aumenta. Só que quando a prolactina aumenta, ela bloqueia todo aquele processo do ciclo, né, do estrogênio, progesterona, tudo isso, e por consequência, a mulher não ovula, né, porque ela não está fazendo o ciclo, ela para o ciclo menstrual e também tem dificuldade ali para engravidar. Alterações da tireoide também são fatores que podem estar associados à dificuldade para uma gestação ou ali à menorreia. E aqui nós dividimos tanto, né, numa descompensação para hipertireoidismo, porque a mulher começa a metabolizar muito rápido os hormônios, estrogênio e progesterona, e isso atrapalha todo o ciclo. Então, como o excesso de hormônio tiroidiano no hipertireoidismo, ele aumenta o metabolismo também dos hormônios esteroidais, e isso atrapalha todo o ciclo menstrual. No hipotireoidismo, né, vai ter um estímulo aumentado sobre a tireoide, então com o TSH, que é o marcador que vai estimular a tireoide para a tireoide tentar produzir hormônio, porque ela não está conseguindo. Só que essa mesma via pode desencadear um ciclo cruzado com a produção de prolactina e aumentar a prolactina, e essa prolactina aumentada, né, por um hipotireoidismo que está descontrolado mais uma vez, vai exatamente dificultar o ciclo menstrual. Essa mulher não vai conseguir ali menstruar e, consequentemente, ovular e engravidar. E aí, né, outro item muito frequente, então, hoje, né, nós sabemos que nesses casos associados ao ciclo em si, é muito frequente a mulher que não consegue engravidar por conta daquele primeiro item que eu falei, né, que é a mulher que está com alto estresse, baixo peso e tal. E também, né, um segundo aqui que é muito frequente em si é a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, o que acontece aqui é que essa mulher, ela tem um aumento do estímulo dos folículos, e vários folículos ficam estimulados, que vão formar os cistos. Então, nós chamamos do ovário policístico, porque um exame de imagem como o ultrassom pode identificar ali uma sequência de cistos, mas na verdade são folículos que estão hiperestimulados. Então, nessa mulher, né, ela começa, o folículo não matura em si, então ele não libera o óvulo. Por consequência, o que nós esperamos aqui é o quê? Eu não encontro ali, né, nessa mulher uma facilidade, na verdade ela tem uma dificuldade para engravidar, porque ela não consegue ovular. E a causa disso é exatamente, tem 2 vias diferentes que estimulam muito a produção de androgênios, hormônios que são ligados ali mais aos hormônios masculinos, como testosterona, DHEA. E esse estímulo vem por 2 vias. Uma via, como nós discutimos anteriormente mesmo, pode ser o aumento do LH, né, que é aquele estímulo, o LH produzido lá na hipófise, no sistema nervoso central, que estimula lá o ovário. Então esse LH nessas mulheres normalmente é um pouco aumentado em relação ao FSH, tanto que existe uma relação ali, normalmente do FSH ser umas 2 vezes maior do que desculpa, o LH ser umas 2 vezes maior do que o FSH, mas a principal via aqui de estímulo à produção desses androgênios e hormônios masculinos, como a testosterona, é a resistência à insulina. Então essa insulina aumentada nessas mulheres acaba estimulando o ovário por essa via de insulina aumentada sobre o ovário,
nós temos ali um aumento na produção da testosterona e todos esses problemas que eu acabei de citar, e por isso essa mulher ela não consegue ovular. Mais uma vez, se essa mulher não consegue ovular, né, porque ela não tem ali o meio do ciclo, não libera o óvulo, não matura o folículo, o que acontece aqui? A progesterona dela é mais baixa. Essa progesterona é mais baixa, ela tem normalmente uma predominância estrogênica, então é muito comum nessas mulheres com ovário policístico eu também encontrar associado ali uma predominância estrogênica. Por isso que a mulher, né, também entra nesse ciclo. É óbvio que a insulina por si só aumentada, além de estimular o ovário, vai estimular o acúmulo de célula de gordura, mas a predominância estrogênica também acaba otimizando essa via, né, de ganho de peso, aumento de circunferência abdominal, acúmulo de gordura anormal ali no corpo. Nesses casos específicos, então, como eu disse, né, nós temos um LH mais alto com FSH, nós temos um estrogênio mais alto que uma progesterona, nós temos testosterona e derivados da testosterona mais aumentados, e às vezes nós encontramos até um antimileriano aumentado. E por que esse antimileriano pode estar um pouquinho aumentado? Porque essa mulher está estimulando muito os folículos, e às vezes pega num momento que está estimulando muito ali a região da granulosa, e por isso tem um antimileriano que pode estar aumentado também, mas é um aumento falseado, vamos colocar assim. Então, uma outra causa ali para as mulheres terem dificuldade para, né, uma possível gestação. Agora que você entendeu todo o processo do ciclo menstrual, entendeu que a predominância estrogênica e tudo relacionado à predominância estrogênica, tanto o que aumenta o estrogênio quanto o que diminui a progesterona, né, e a intersecção entre esses dois mundos, e na sequência nós falamos de fatos sobre a ovulação, né, causas ali ligadas à dificuldade para ovulação, fecundação e gestação. Eu quero só fazer um parênteses, porque normalmente um outro problema muito comum para as mulheres que têm dificuldade ali para a gestação em si, é exatamente a endometriose, mas a endometriose, claro que tem tudo que eu falei já sobre a predominância estrogênica, uma influência muito forte, mas existe um item importante, um parênteses aqui, da endometriose, que é uma alteração anatômica. A endometriose ela acaba gerando um estado inflamatório no local onde, né, ocorre a implantação do endométrio fora ali da região do local que deveria estar, que era a porção interna do útero, e isso gera uma alteração anatômica. Então, se está próximo da trompa, que vai pegar vai comunicar, é uma ponte, né, entre o ovário e o útero, para o óvulo sair do ovário e chegar até o útero, ela pode gerar uma inflamação ali, dificultar, não deixar o óvulo sair lá do ovário e chegar até o útero. Então, isso, por consequência, também dificulta ali uma fecundação. Então, é uma alteração mais anatômica em si. E isso é importante você sempre ter muito em mente, eu falo isso com frequência aqui para vocês, na imensa maioria dos casos, quando nós temos um problema, nunca é uma causa só, é um conjunto de várias pequenas causas diferentes, por isso que eu estou discutindo todas elas aqui com vocês. E daí, né, agora, não poderia deixar de conversar com vocês sobre esse conceito importante que é a suplementação, né, relacionado à fertilidade na mulher. Eu vou passar por uma sequência aqui de suplementos. Essa sequência de suplementos nós sabemos que tem uma grande influência no preparo em si, ali para uma fecundação, para a fertilidade da mulher. A primeira vitamina, essa é indiscutível mundialmente, qualquer pessoa que passou por uma faculdade relacionada ali à área da saúde já ouviu sobre isso, mas reforço, ela é muito importante, que é a vitamina B9. Então, o famoso ácido fólico. A exposição à vitamina B9 é muito importante, vai do ponto de vista pensando ali em a mulher conseguir gerar um meio, né, com uma alta oferta de vitamina B9, porque né, metilfolato, ácido fólico, ele atua exatamente no fechamento do tubo neural no bebezinho, formação do sistema nervoso central no bebezinho e síntese de DNA. Então, isso é indiscutível que é muito importante. A suplementação com vitamina B9, quando nós temos uma mulher que está num processo para aumentar a fertilidade, aumentar a chance de uma possível gestação, é muito importante você deixar a suplementação
ali de vitamina B9. E pensando mais do ponto de vista agora do ciclo em si, a vitamina B9 ela participa muito do processo de, né, de divisão ali da síntese do material genético, do DNA. Então, quando nós temos ali a divisão celular, todo o processo de formação do óvulo, né, de fases que nós chamamos como a meiose, que está acontecendo ali no óvulo, tudo isso usa muito vitamina B9. Então, idealmente, nós suplementamos algo em torno de 300 a 500 microgramas de vitamina B9 por dia. É uma dose bem interessante, uma boa exposição ali durante esse processo de preparo, até a mulher que está se preparando ali para uma futura gestação. É bem interessante porque, mais uma vez, isso, né, participa da formação do sistema nervoso central do bebezinho, fechamento do tubo neural e síntese do DNA. Um segundo suplemento, né, que pra gente é exatamente a vitamina D. Então a vitamina D é aquela famosa vitamina que tem impacto no corpo todo, mas nesse caso ela influencia muito numa ação de fortalecimento do sistema imune, otimização do endométrio, que é onde o embriãozinho vai se implantar ali para formar a placenta, então ela ajuda nesse processo de formação de um endométrio ali forte, bem estabelecido. Isso é super positivo, é essencial para a gente, não tem nem o que discutir. Então a vitamina D, pensando no processo de fertilidade, ela aumenta ali a chance de uma implantação do embrião com sucesso. Normalmente, nós guiamos a suplementação da vitamina D por um exame de sangue, a suplementação fica pelo menos com algo em torno de 2 a 4 mil unidades de vitamina D por dia, para a gente conseguir chegar num valor ali em torno de 50, 60 nanograma por ml da dosagem de 25 hidroxivitamina D no sangue aí para essas mulheres. Suplementação com o ômega 3 também, então a ideia, principalmente para a gente, nesse momento, é conseguir, né, oferecer uma boa reserva de EPA e DHA, porque o EPA é matéria-prima para a formação do sistema cardiovascular e um grande anti-inflamatório, o DHA é matéria-prima para a formação do sistema nervoso central, inclusive no bebezinho, então é muito importante a mulher ter uma boa reserva de ômega 3 no corpo. A suplementação com ômega 3 tem essa função, e é claro, né, nesse caso também, ali pensando em fertilidade mesmo, o ômega 3 ele melhora a vascularização da região do útero, ovário, trompas, então isso é muito importante para a gente, além de tudo isso que eu falei, ligado às reservas. Uma suplementação em torno de 1.000 a 2.000 microgramas de ômega 3, em que nós temos tanto o EPA como o DHA, que são componentes do ômega 3, é algo que vai ajudar muito nesse processo todo, né, de preparo para uma possível gestação ali em breve. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio, tem um suplemento que é muito legal atualmente, assim, tem vários estudos que saíram em relação a ele, que é o inositol. Então, o inositol, nós sabemos hoje que ele tem uma ação bem interessante sobre o metabolismo da glicose, principalmente ligado à sensibilidade à insulina. E no caso, né, da fertilidade, o que nós pensamos sobre o inositol? Eu quero melhorar a sensibilidade à insulina na região do ovário, principalmente. Então, nesses casos, a suplementação ali com o mioinositol tem uma efetividade muito interessante de aumento da sensibilidade à insulina ali no ovário, e por isso aumento da fertilidade nessas mulheres, principalmente quais mulheres? Aquelas que têm problema com resistência à insulina, inclusive as que têm síndrome do ovário policístico, que tem um fundo ali bem marcante de resistência à insulina, como nós discutimos agora há pouco com vocês. Então, a suplementação com algo em torno de 1.000, 2.000 miligramas por dia de inositol, né, principalmente mioinositol, tem um impacto super positivo sob o ponto de vista de melhora da sensibilidade à insulina no ovário e, por isso, né, um impacto tão marcante nesses casos de resistência à insulina e também ali de síndrome do ovário policístico, que né, tem um fundo, uma base na resistência à insulina. A suplementação com
Coenzima Q10 também é algo muito interessante. E aqui é legal porque tem alguns estudos que mostram para a gente a suplementação com coenzima Q10 para essas mulheres que estão se preparando para uma futura gestação, principalmente para as mulheres acima dos 35 anos, porque a coenzima Q10 ajuda muito na produção de energia, aumenta ali, otimiza a produção de energia na mitocôndria, que é a região da célula que vai produzir energia, e acaba tendo um impacto super positivo na produção de um óvulo ali bem saudável, tal, para garantir uma boa fecundação. Se suplementa em torno de 100, 200 miligramas de coenzima Q10 por dia, com o objetivo, né, de desencadear todo esse impacto que nós acabamos de descrever. Vitamina E. Vitamina E é um suplemento, um grande antioxidante, então ela neutraliza radicais livres no corpo, e nesse caso ela protege muito o endométrio da mulher, então ela deixa formar um endométrio ali bem preparado para exatamente a implantação do embriãozinho, e tem essa ação antioxidante na região em si. A suplementação fica em torno aí de 200, 300 unidades por dia, não precisa de doses altas, tá, pessoal? É uma dose básica, nem faz sentido dar grandes doses antioxidantes quando nós pensamos em preparo para uma futura gestação. E daí, um outro suplemento também, que é um queridinho bem interessante para nós, é o magnésio. O magnésio ele melhora a vascularização do corpo como um todo, inclusive a região do útero, ovário. Ele trabalha no controle da pressão arterial, que é um problema, assim, né? Normalmente quando a mulher tem um descontrole da pressão arterial, principalmente numa gestante, que está associado ali a problemas como pré-eclâmpsia, por exemplo. Nesses casos, nós suplementamos algo em torno de 300 miligramas por dia de magnésio, e é óbvio, né, o magnésio tem seus quelantes, nessas mulheres nós podemos selecionar o quelante também, mas até de algo interessante, como eu acabei de falar para vocês, algumas mulheres que nós pensamos em otimizar uma sensibilidade à insulina lá no ovário, nós podemos usar o magnésio inositol, já que o inositol tem esse efeito positivo sobre o ovário na melhora da sensibilidade à insulina. Um outro antioxidante aqui interessante para nós que também atua lá na região do útero e do ovário, a N-acetilcisteína, ela aumenta a produção da glutationa, que trabalha em toda essa via, e por consequência, hoje nós sabemos que ela também tem uma ação ali que ajuda a regularizar a ovulação, né, regularizar o ciclo. Se suplementa algo em torno aí de 600 miligramas por dia de N-acetilcisteína para otimizar toda essa via da glutationa e regularização da ovulação. Suplementação com o selênio também é bem interessante, principalmente para aquelas mulheres que já apresentaram algum problema ligado à tireoide, né, você equilibrar toda essa questão tireoidiana na mulher, que pode alterar uma ovulação, então como nós discutimos, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, né, esse desequilíbrio na tireoide pode atrapalhar e levar até mesmo a amenorreia, tanto por um excesso de metabolização dos hormônios, como por um desequilíbrio via tireoide com aumento da prolactina. O selênio trabalharia nesse preparo, né, o selênio trabalharia nessa via. Então, a suplementação com algo em torno de 100 microgramas por dia de selênio teria um impacto bem positivo. E daí, né, a nossa famosa vitamina C, grande antioxidante aí também, que acompanha tanto o NAC quanto a vitamina E e o próprio selênio. Mas nesse caso, a vitamina C, nós sabemos que ela tem uma função muito de preparo do meio ali, do útero, trompa, para exatamente preservar e facilitar a locomoção dos espermatozoides para fecundação. Então, melhora a sobrevivência e locomoção dos gametas, dos espermatozoides ali para uma possível fecundação com o óvulo e formação do embrião. Uma suplementação com algo em torno de 500 a 1000 miligramas por dia é bem interessante também, quando nós pensamos em saúde da mulher e, né, fertilidade. Diante de tudo isso que nós conversamos hoje, eu quero que você tenha clareza sobre todo o processo de construção, principalmente do que nós conversamos no início ali, né, nós falamos com detalhes mesmo sobre todo o ciclo menstrual.
Então, isso é essencial, assim, para você entender todo o restante, inclusive toda essa história do processo em si da suplementação e preparo da mulher, né. Antes de finalizar, eu queria só trazer um conceito que está ligado, né, um parênteses aqui sobre o processo da TPM em si, algo que tem uma grande influência é o desequilíbrio. Então, é óbvio que é comum, é normal até a mulher exatamente ter uma alteração de humor, ter alguns sintomas físicos na TPM, mas não é para ser uma coisa extremamente ali negativa para a mulher. Quando a TPM é muito impactante do ponto de vista negativo, é porque provavelmente tem um desequilíbrio na produção do ciclo hormonal no corpo. E esse desequilíbrio normalmente está conectado com aquilo que nós conversamos sobre uma predominância de estrogênios em relação à progesterona. Então pode ser um aumento dos estrogênios, ou uma queda da progesterona, ou os dois, aumento do estrogênio e queda da progesterona. Então, quanto maior essa discrepância de estrogênio e progesterona no corpo, pior vai ser, né? Mais sintomas essa mulher vai ter ao longo ali do ciclo menstrual em si, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer para melhorar isso? Trabalhar todos os conceitos que nós falamos anteriormente. Você viu que é muito do que nós temos de base sobre tudo isso, todos os problemas, tudo que nós discutimos aqui, quando nós pensamos em melhorar de fato, fazer o básico, né? Então, trabalhar em todos os pilares, que é o que eu falo sobre faz o básico bem feito, né? Trabalha o básico da alimentação, do exercício, do sono, da suplementação e da saúde mental, eu não tenho dúvida que você vai conseguir ter um impacto positivo em todos os problemas, sendo que muitos deles você vai resolver de fato, tá certo? Então usa todo esse conceito a seu favor, compartilhe isso com as pessoas. Se você assistiu até aqui, escutou até aqui, agradeço muito mesmo, de coração, né? E não deixe de seguir aqui o canal, compartilhar esse conteúdo, é a única coisa que eu peço para vocês, porque isso é uma grande motivação para nós seguirmos com a produção desse conteúdo tão completo para vocês. Então, muito, muito obrigado mesmo. Não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde e até a próxima.